Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de confiança e dependência em Deus. Leia comigo o texto de Isaías 50, verso 10 e verso 11, o qual diz o seguinte: Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormentos. Queridos, tem momentos das nossas vidas no qual nós passamos por dificuldades, passamos por tormentas. Tem momentos das nossas vidas que parece que o céu ele fica nublado. Tem momentos das nossas vidas que parece que não existe luz nenhuma, não existe luz no fim do túnel. As densas trevas parece que elas cobrem todas as coisas. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica sem saber qual caminho seguir. O que nós devemos fazer numa situação dessa? O que nós devemos fazer, queridos, como quando em algum momento parece que a gente não consegue sentir mais a presença de Deus? Quando em alguns momentos parece que a gente lê as escrituras e parece que não consegue entender nada, parece que aquilo não faz tanto sentido pra gente. Parece que em alguns momentos a gente ora e parece que Deus ele não está lá, parece que ele não está ouvindo, parece que ele não está respondendo. O que fazer em momentos assim? O texto do verso 10 ele nos diz. Ele diz: Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Quem de vocês teme o Senhor e ouve a palavra do seu servo? Que servo é esse? Ele está falando do servo sofredor. E nós sabemos que é o próprio Cristo, o nosso Senhor. Então, aqueles que temem o Senhor e se apegam a Cristo, a sua voz, ele diz aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz. O que deve fazer? Confiar no Senhor, confiar no nome do Senhor e se firme sobre Ele, sobre Deus. Continuar obedecendo a sua palavra. Continuar andando nos seus caminhos. Porque tem momentos, queridos, que talvez a gente viva nesse estado de não conseguir entender muita coisa, de não conseguir sentir muita coisa, e parece que as coisas estão em trevas, parece que não tem luz. E é o momento da gente obedecer, é o momento da gente confiar simplesmente em Deus, da gente depender de Deus, da gente se voltar para o Senhor, olhar para Ele, dizer: Senhor, eu não estou vendo nada, parece que eu não estou ouvindo nada, parece que eu não estou sentindo nada, não estou entendendo nada, mas eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar confiando em Cristo. Por quê? Qual é o perigo de não confiar em Cristo? O verso 11 ele diz isso. Todos aqueles que acendem o fogo e se armam com flechas incendiárias, ele está falando de pessoas que acendem o próprio fogo para fazer a sua própria luz, aqueles que tentam dar o seu próprio jeito, aqueles que vão produzir as suas próprias respostas. Isso é um problema. Por quê? Porque de Deus sabe o que vai vir tormento. O verso 11 diz: Porque, queridos, às vezes, quando acontece o que acontece, quando eu mencionei para vocês, de a gente não conseguir entender nada, a gente não conseguir ouvir nada, a gente não conseguir ver nada, tem momentos que é Deus que está conduzindo assim, queridos. É Deus que está permitindo essas coisas. Para quê? Para a gente se voltar para Ele cada vez mais, para a gente buscar a Deus cada vez mais, para a gente orar mais, para a gente ler mais a Sua palavra. Então Ele quer que a gente busque a luz dEle, Ele quer que a gente busque o fogo dEle, não criar a nossa própria luz, não criar o nosso próprio fogo, não acender o nosso próprio fogo. Então, essa é uma palavra bem objetiva e direta, para você entender que você precisa ser dependente de Deus, que você precisa confiar em Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando as coisas estiverem em trevas, sem luz, você precisa continuar confiando em Deus, precisa continuar confiando no servo, na voz do servo sofredor, na voz de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de buscar o Senhor, ser direcionados por Ti. E eu não sei, Deus, as pessoas que estão ouvindo os devocionais, principalmente esse devocional, não sei o que as pessoas estão passando, talvez momentos de tribulação, dificuldade na família, no trabalho, na comunidade de fé, ó Deus, ou talvez uma tribulação simplesmente interna, ela está passando por conflitos internos e não consegue ouvir a Tua voz, não consegue sentir a Tua presença, parece que nada faz sentido. Ó Deus, em nome de Jesus, direciona para que cada um continue crendo em Ti, para que essa pessoa continue crendo em Ti, confiando em Ti, se apegando a Cristo,
porque a luz ela vai aparecer, porque as densas trevas elas vão sumir. Então Deus nos ajude, no momento desse que nós passamos, que nós possamos continuar confiando em Ti, todos os dias das nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.